A gente conta agora que, após críticas em plenário, o Senado adiou a votação do projeto que afrouxa a lei da ficha limpa para depois das eleições. Um pedido para acelerar o trâmite do texto chegou a ser aprovado na semana passada por parte dos senadores, mas na sessão de ontem, o posicionamento de alguns parlamentares mudou. Representantes da oposição e também da base do governo criticaram as possíveis mudanças e solicitaram a retirada da proposta da pauta. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, acatou o pedido e informou que a proposição só será votada depois das eleições lá em outubro. O projeto de lei reduz o prazo de inelegibilidade definido pela lei de ficha limpa. De acordo com a iniciativa, o período continua sendo de 8 anos, mas ele começa a contar a partir de um referencial diferente. Então seria a partir da condenação e não mais, como é hoje, do cumprimento de pena. Então isso obviamente iria diminuir o período em que você deixa, uma pessoa sem os direitos políticos ali, ou seja, uma pessoa longe das urnas. Atualmente, os políticos enquadrados por crimes comuns ficam inelegíveis durante o cumprimento da pena e aí, por conta da lei da ficha limpa, por 8 anos seguintes. Além de determinar a antecipação da contagem deste prazo, a proposta também limita a um prazo máximo de 12 anos a sanção que pode ser aplicada àquele condenado, mesmo nos casos em que houver mais de uma condenação, ou seja, a prática de mais de um tipo de crime diferente. Durante os debates sobre o texto, na tarde de ontem, 2 senadores paranaenses se posicionaram. Oriovisto Guimarães, do Podemos, criticou o projeto e reforçou que o momento para votá-lo era inoportuno. Alguma razão assiste ao relator, não resta a menor dúvida. Mas eu acho que o malefício é maior que o benefício. Nós vamos acabar por modificar a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, esse Congresso atendeu a um clamor popular. Foi uma lei de iniciativa popular com milhões de assinaturas. Ela veio para moralizar a política brasileira. Ela coloca claramente que após a condenação em segunda instância, por um período de 8 anos a contar depois que se cumpre a pena, o político está inelegível. Se aprovarmos as mudanças propostas, essa contagem dos 8 anos começa a contar da hora que o político foi condenado. Isso pode levar claramente a situações assim: alguém cometeu um crime bárbaro, foi condenado a 10 anos, e nós começamos a contar o tempo da inelegibilidade quando ele foi condenado. 8 anos depois, ele continua preso na cadeia e já pode ser candidato. Então, eu acho que nós vamos cair numa situação muito ruim. Já o senador Sérgio Moro, do União Brasil, que votou a favor do texto na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, ressaltou que o texto tem pontos negativos e positivos. Projeto muito bem relatado pelo senador Everton e, de fato, a lei da ficha limpa tem pontuais injustiças. E esse projeto corrige várias dessas injustiças. Me refiro aqui especificamente àqueles casos de inelegibilidade não decorrente de uma condenação criminal, mas sim decorrentes de outra espécie de julgamento. E nós temos visto, infelizmente, várias injustiças sendo cometidas. Para ficar num exemplo aqui, senador Alessandro, foi cassado o mandato do deputado federal mais votado do Paraná, Deltan Dallagnol, sobre um argumento que não convence. Respeitamos lá a Suprema Corte, mas não convence. Mas, de fato, houve esse julgamento injusto que pode acarretar uma inelegibilidade até de 8 anos. Existem pontos negativos nesse projeto, especialmente no que se refere a um potencial de beneficiar, aí sim, a imposição da inelegibilidade para pessoas que foram condenadas criminalmente por crimes contra a administração pública. Nesse contexto, presidente, o que eu sugeriria aqui a essa casa seria retirar esse processo de pauta para que nós pudéssemos separar aqui o joio do trigo. Bom, e o terceiro senador paranaense, Flávio Arnes, do PSB, não discursou durante a sessão de ontem que debatia justamente esse projeto. Mas ele foi procurado aqui pela nossa equipe de produção e confirmou que também é contrário à proposta. Vamos ouvir.
Sou totalmente contra a proposta aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que reduz o tempo de inelegibilidade de políticos cassados e de pessoas condenadas por delitos graves, incluindo aí, por exemplo, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Isso representa um retrocesso grande para o combate à corrupção e o combate à impunidade no país, pois flexibiliza as regras que acabam favorecendo os condenados. O que o Congresso Nacional precisa fazer é endurecer as normas de repressão e fiscalização dos crimes, para que esses crimes possam ser pelo menos inibidos em nosso país. O texto que tramita no Senado foi aprovado na Câmara dos Deputados no ano passado e é de autoria da deputada Daniela Cunha, do União Brasil, que é filha do ex-deputado Eduardo Cunha. Caso o projeto seja aprovado e sancionado, políticos como o próprio Cunha, que dispensa apresentações, além de Antony Garotinho, José Roberto Arruda e até mesmo Paulo Maluf, podem ser beneficiados. Só pela lista de beneficiados você já imagina quem está interessado nisso tudo. E esse caso ilustra bem duas coisas do jogo democrático. O primeiro é que eles sentiram a pressão. Sim, temos eleições aí em poucas semanas e eles não quiseram ali aprovar o texto em plenário. Foi isso. Então, ou seja, o eco das ruas ainda tem força no Congresso e é importantíssimo que as pessoas tenham essa consciência. O ponto 2 é o seguinte, que eles vão aprovar, muito provavelmente. Retiraram agora da pauta, porque ia ficar feio, os eleitores iriam cobrar, mas depois tenho certeza que vão tocar a vida como se nada tivesse acontecido, o que é uma vergonha. Nós temos que aprimorar a lei no sentido de deixar ela mais rígida para quem comete crimes. O nome é simbólico, né? Lei da ficha limpa. Você tem que ter a ficha limpa para poder querer representar as pessoas, ter um cargo de gestão pública. É o mínimo que se espera. Isso não deveria nem estar em discussão. É o mínimo. Tá bom, mas e o teu histórico aí? É limpo? É isso. Para comandar milhões e milhões de reais de dinheiro dos pagadores de impostos. É o que se espera, mas não, no Brasil a gente teve que fazer a lei. Uma lei que veio do seio do povo, iniciativa popular. Não foi um deputado que propôs. Foi um movimento popular que arrecadou assinaturas e discutiu isso no Congresso e eles aprovaram nesse sentido. Aí dizem, mas a lei é muito rígida. Ué, e é para ser rígida mesmo. Essa é a função, é moralizar a política. Então esse argumento eu não entendo. Porque a lei tem excessos. Quais? Quais? Porque a pessoa não pode ser punida a vida toda. A lei não fala isso, atualmente não fala isso, porque eles querem diminuir o tempo. A lei não é perpétua para quem tem alguma condenação. Mas eu acho, Manu, que é importante o eleitor sempre lembrar que no final das contas o poder é dele. Eles podem até afrouxar a lei, mas é seu o poder de deixar essa gente retornar para os cargos ou não. Mais que a gente fique indignado, né, com as discussões, fica. Eu acho que um ponto que mais chama atenção é justamente o que o deputado Oriovisto colocou ali, que a gente falou aqui na semana passada, né, com esse prazo de inelegibilidade começando a contar com o início da condenação. E a gente, quando fala da lei da ficha limpa, pensa muito nos crimes de corrupção, porque também ela surgiu por iniciativa popular muito no âmbito dessa discussão, no âmbito de uma operação que mirou grandes nomes aí, por conta de corrupção aqui no nosso país, mas a gente está falando de todos os tipos de crime. E às vezes uma pessoa que foi condenada há mais tempo do que é esse período ali previsto de inelegibilidade de 8 anos, ela tem revistos os seus poderes políticos, né, os seus direitos políticos, antes mesmo de terminar de cumprir pena. Ou seja, se você tem uma pena ali por um crime hediondo até que seja de 20 anos, o período de inelegibilidade vai ser só de 8, porque ele começa a contar junto com a condenação. Então você, mesmo estando preso, mesmo estando lá dentro da cadeia, você tem os seus direitos políticos e poderia ser um nome ali a concorrer nas urnas, né? E outra coisa que chama muita atenção é, claro, a relatoria ali e a autoria do texto da filha de um dos deputados, que seria ex-deputado, né? Que seria um dos maiores beneficiados nesse momento, porque o próprio Cunha
está com o seu prazo de inelegibilidade contando nesse momento, ele está sem os direitos políticos até 2027 e caso essas mudanças na proposta de lei de ficha limpa fossem aprovadas nesse momento, ele retomaria imediatamente os seus direitos políticos, ou seja, poderíamos ter Cunha mais uma vez, né, como candidato ali imediatamente. Então é pra gente também acompanhar muito de perto, porque nesse momento eles pausaram a discussão, mas em breve, depois da eleição e ali depois de outubro, e daí normalmente a gente fica já com aquela sensação, né, Marco, que vai ser no finalzinho do ano, daquele jeito corrido, então que a gente também, se a gente deixar de prestar atenção, a aprovação vem depois rapidinho ali no apagar das luzes. Ah, certeza que vai ser isso, naquele serão que eles fazem para fechar o ano. Pode esperar, mas a gente vai ficar de olho e vai te contar, pode ter certeza também.